Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Lung Talks, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, gravado em direto do Congresso de Pneumologia em Vila Moura, que está a decorrer até dia 30 de novembro. Neste episódio vamos conversar sobre uma doença que é a principal causa de morte por cancro a nível global. Apenas 1 em cada 5 doentes tem uma sobrevida superior a 5 anos e cerca de 40% dos diagnósticos são feitos já em fase de doença avançada. Falamos de cancro do pulmão. A cada 18 segundos, uma pessoa morre por cancro do pulmão no mundo. Todos os anos, morrem mais pessoas por cancro do pulmão do que por cancro da mama, cancro coloretal ou cancro da próstata juntos. Para qualquer um destes tipos de cancro, existe um Programa Nacional de Rastreio. Promover, desenhar e implementar um Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Pulmão é, por isso, uma das missões da Aliança para o Cancro do Pulmão, que junta a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, o Grupo de Estudos de Cancro do Pulmão, a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Torácica, a Pulmonale, a Ordem dos Médicos e a AstraZeneca. Tenho comigo a professora Gabriela Fernandes, médica pneumologista dedicada à pneumologia oncológica, e o professor Fernando Guedes, pneumologista muito dedicado aqui à pneumologia de intervenção, portanto, dois pilares que representam aqui verdadeiramente aquilo que é o rastreio, dois pilares essenciais do rastreio, do diagnóstico e do tratamento do cancro do pulmão. Começava por perguntar à professora Gabriela, e uma pergunta também extensível ao professor Fernando, claro, por que motivo é tão urgente criar um Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Pulmão? Que evidências de medidas aplicadas a nível internacional, noutros países, que evidências é o que nós temos do impacto de um rastreio universal em termos de sobrevivência dos doentes, em termos de qualidade de vida dos doentes e, sobretudo, também em termos de custo-efetividade, no fundo, o que é que poupamos? O essencial é a vantagem que temos em relação à população de ser poupada de uma doença que, como disse, inevitavelmente, na maior parte dos casos, leva à morte, a uma morte precoce e também a uma sobrecarga do ponto de vista de sofrimento físico, emocional, pessoal e familiar muito grande. E, portanto, a envolvência também todas estas sociedades e grupos juntos num movimento que é aqui retratado pela Aliança é extremamente importante, porque de facto tem sido difícil fazer uma das coisas que é o mais importante para modificar a história natural da doença, que é rastrear. E quando falamos em rastreio é diagnosticar a doença em população que não tem nenhum sinal nem sintoma, baseado em fatores de risco, introduzirmos um exame cuja sensibilidade e especificidade nós sabemos qual é e assim conseguirmos detectar a doença numa fase precoce em que ainda é tratada. O rastreio é uma estratégia universal e transversal a qualquer cancro, sobretudo a cancros que têm fatores de risco identificados e que podem ser utilizados como marcadores para escolhermos a população a ser rastreada. Infelizmente, no cancro do pulmão é particularmente difícil e já vamos também falar, se calhar, certamente sobre isso, mas a evidência existe já há mais de 2 décadas. Nós, desde o virar do século, sabemos que ataque de baixa dose é o exame que permite reduzir a mortalidade por cancro do pulmão em cerca de 20% a 24%, dependendo do estudo que nós usarmos como referência, seja o americano ou um mais europeu. E permite também, para além disso, uma redução de mortalidade por qualquer outra causa, numa percentagem muito mais pequenina, mas significativa ainda. E por isso, sem dúvida, é imprescindível. Ele tem que existir, tem que ser implementado. A dificuldade é a implementação. Portanto, nesse sentido, todos estes passos que têm sido dados são o caminho e em Portugal neste momento já há diretivas para implementar um projeto piloto, portanto há termos de referência que foram elaborados por um grupo nomeado pela Direção-Geral de Saúde e com base nesses critérios nós, temos quase que uma obrigação de fazer com que ele aconteça. Concordas com isso, não é? Sim, concordo totalmente, até porque não estamos no início de uma experiência, estamos a trabalhar
com dados já conhecidos, porque existem de facto diversos países, tanto a nível europeu como a nível mundial, nomeadamente os Estados Unidos, já com bastantes anos de experiência no rastreio. Portanto, nós estamos a adiar aquilo que é inadiável, porque sabemos que de facto o rastreio do cancro do pulmão é um promotor claro de saúde social e de saúde individual a médio e longo prazo. Portanto, nós estamos claramente a adiar o absolutamente inadiável. A professora Gabriela falou então daqui de um elemento-chave que é ataque de alta resolução. É um exame complexo, portanto, um cancro do pulmão não se diagnostica com uma análise sanguínea, não é? Portanto, é preciso aqui realmente um exame muito específico. Este exame pode ser um obstáculo, tem sido até agora um obstáculo ao avanço de um programa. Há aqui alguma rede Eu penso que sim. Eu penso que o aparente, porque é de facto disso que se trata, o aparente excesso de trabalho que vai haver e o excesso de sobrecarga que vai haver para o Sistema Nacional de Saúde para iniciarmos um processo como o rastreio do cancro do pulmão através de ataque de baixa dose de radiação, eu penso que neste momento é um obstáculo. Os hospitais estão sobrecarregados, os serviços de radiologia estão sobrecarregados. Eu penso que a quantidade de ataques de baixa radiação existentes no país ainda não são assim tantos. Portanto, eu penso que isso é um obstáculo. Não só é um obstáculo logo ao primeiro passo, como também depois, naturalmente, tudo o que envolve um novo processo vai exigir uma reestruturação. Vai mudar a nossa forma de trabalhar, porque nós, ao fazermos o diagnóstico precoce do cancro do pulmão, os broncologistas vão ter mais trabalho porque vão ter mais estadiamento. Nos estadios considerados ainda operáveis, como é o desejável, os cirurgiões vão ter mais trabalho e parece que isso está a ser um estigma, porque toda a gente fala que nós não conseguimos prestar os cuidados de saúde básicos e de repente vamos criar uma sobrecarga ao Sistema Nacional de Saúde. Mas isso não é real. Há aqui o risco de não haver uma resposta imediata aos casos positivos, é isso? Eu vejo isto de outra forma, isto é uma realidade. E o Fernando disse bem, o TAC identifica indivíduos com potencial cancro, ou seja, um achado positivo, classificado como positivo, depois tem que entrar numa rede de referenciação que permita fazer e confirmar o diagnóstico de cancro. E é toda essa articulação em rede, quer com a pneumologia de intervenção, a radiologia de intervenção, cirurgia torácica, a anatomia patológica é que é extremamente complexo. Relativamente a estes recursos todos, eu vejo como que provavelmente nos primeiros anos vamos ter um impacto nos recursos, mas o que vai acontecer é uma migração dos recursos que estamos a utilizar agora para tratar doentes com estádios avançados para estádios precoces. O que vai ter que haver é um ajuste do sistema, porque infelizmente os doentes com cancro são os mesmos. O que nós vamos é apanhá-los numa fase mais precoce da doença. Obviamente, e isto leva-me para outro ponto, mas será que conseguimos diminuir o número de doentes com cancro do pulmão? Isso é outro desafio. Aí entra que entrar a prevenção. A prevenção, exatamente. Mas é também um passo importante para nós melhorarmos os resultados em saúde nesta área. Obviamente temos que falar em cessação tabágica e esta é também uma das dificuldades de um programa de rastreio, que implica que seja feita também um programa de cessação tabágica associado. E aí sim pode haver uma dificuldade de resposta. E pode também criar uma certa dificuldade de resposta, mas sempre no sentido da promoção da saúde. Eu acho que é algo que nós temos que enfrentar. As redes de referenciação vão ter que ser criadas claramente duas redes. Uma rede a montante e outra rede a jusante. Porque nós vamos precisar também, antes do rastreio, de ter um reencaminhamento desses doentes. Portanto, os cuidados primários de saúde vão ter que ser claramente motivados e envolvidos também nisto. Portanto, vai haver a toda a volta entre o ponto X, que é o ponto em que o paciente realiza o exame de baixa radiação, ataque de baixa radiação, vai ter que haver um processo antes e um processo depois, uma readaptação global disso. Claro.
sim, isso não... Aquilo que me dizia há pouco e que poderá haver aqui numa primeira fase, se calhar aqui alguma asfixia dos serviços de cirurgia torácica, porque há essa possibilidade se o doente for diagnosticado precocemente, contudo vai aliviar todos os tratamentos que o doente não vai ter de fazer se ficar resolvido ali. Em termos sociais, não é? Aquilo que falávamos há pouco, em termos sociais vamos ter pessoas com um cancro que é considerado mortal quando avançado, potencialmente curáveis e reinseridas socialmente para voltar aos seus trabalhos, para voltarem a ser produtivas em vez de estarem a morrer aos poucos numa cama de hospital. Portanto, obviamente que vamos ter vantagens evidentes. E só, se eu puder complementar aqui um aspecto, a importância fundamental da medicina geral e familiar, que se prende com a orientação dos achados de ataque, que não tem nada a ver com cancro, nem muitas vezes com doenças respiratórias, o que acresce à complexidade de um programa de rastreio. Para além de termos todo este fluxo e esta via de orientação para o cancro do pulmão muito bem articulada, também temos depois de ter a via de orientação para todos os achados que nós vamos encontrar. Sim. Vai haver um sobrediagnóstico. Sim, o doente fica com o diagnóstico na mão e tem que ter uma resposta, não é? Tem. Outros não oncológicos também. Outros não oncológicos. Vai haver um sobrediagnóstico, isso é evidente. A professora Gabriela falou aqui do tabaco enquanto fator de risco. Ainda assim, há uma percentagem crescente de doentes não fumadores e que nunca fumaram. Também estes estão incluídos no rastreio, nos programas de rastreio. Ainda bem que a Cátia fala nisso, porque nós estamos a fazer estes programas de rastreio com um princípio de otimização de recursos e de custo-efetividade. E, portanto, procuram-se marcadores que, de algum modo, identifiquem a população com maior risco. Não quer dizer que os não-fumadores também não tenham risco e que não haja outros fatores de risco, nomeadamente exposições profissionais, história familiar de cancro, a própria poluição atmosférica foi identificada como fator de risco para cancro, a exposição passiva a fumo de tabaco, que não estão a ser contemplados com este rastreio. Em alguns programas há modelos de risco que combinam alguns destes fatores, mas nos programas mais universais de base populacional são fatores que têm que ser simples, que sejam baseados em informação facilmente extraída dos registros e, portanto, no sentido de otimizar o custo e efetividade do programa de rastreio, temos que pôr limites na nossa população. É por isso que há certamente casos de cancro que não vão ser detectados com rastreio, por várias razões, ou porque as pessoas não aderem ao rastreio, também é outro problema, ou porque de facto há outros fatores de risco e neste momento já sabemos que 20% dos cancros não estão associados ao tabaco. E esta população também vai merecer no futuro atenção. Até porque eu recordo-me que me disse uma vez que muitas das vezes são esses doentes que são diagnosticados mais tardiamente e que infelizmente têm menos probabilidade de cura. É porque este é quase uma ligação direta tabagismo, cancro do pulmão, e quem tem outros sintomas que não fuma, ou sintomas que não fuma, tardiamente muitas vezes procura o médico, porque não imagina que isso possa acontecer. Na prática, qualquer pessoa que tenha pulmões pode ter um cancro do pulmão. Evidentemente. O pulmão é uma superfície de contacto com o ambiente. Portanto, esta interface pulmão-ambiente é uma interface de risco. A Aliança para o Cancro do Pulmão tem um estudo e desenvolveu um estudo de custo-efetividade em Portugal. O que é que se conclui deste trabalho? Antes de mais, foi um estudo particularmente importante e, nesse sentido, a Aliança proporcionou e conseguiu que ele fosse concretizado, porque foi efetuado uma análise de custo-efetividade com as pessoas que fizeram e com o método com que foi feita a mesma análise para o estudo Nelson, que é um dos estudos do rastreio mais importantes e foi feito na Europa. Portanto, essa metodologia foi uma metodologia de alta qualidade e com base nos recursos que temos e com os preços que são praticados nas diferentes instituições, inclusivamente públicas e privadas, fizeram essa análise e demonstrou-se então que um programa de rastreio na nossa população, em Portugal, é custo-eficaz. Portanto, isto é uma chega para os decisores políticos e foi um contributo importante do grupo que nós pertencemos, que é o Grupo 2, e um contributo da Aliança para que este passo grande que tem que ser dado possa acontecer. Neste momento estão já implementados programas piloto que possam servir de modelo a uma disseminação, digamos assim, dos rastreios por todo o país? Sim, até porque as diretivas europeias
neste momento foi isso que indicaram, que é preciso alargar o rastreio a mais cancros, entre os quais o cancro do pulmão, e que esse alargar deve começar por projetos piloto. Em Portugal deram-se passos muito importantes, para além das próprias sociedades científicas se terem juntado de forma individual e escrito documentos de consenso. Houve todo um trabalho que já foi feito, nomeadamente também por este grupo de peritos que foi constituído pela Direção-Geral de Saúde e que pôs os termos de referência, ou seja, quem fizer rastreio deve fazer desta maneira para que os resultados possam ser comparáveis. Entretanto, também houve o anúncio de que o Estado ia iniciar 2 projetos pilotos a nível nacional, um no norte e outro no sul, obviamente para aferir e para que um projeto de âmbito nacional depois possa acontecer massivamente. Entretanto, também há iniciativas locais que não podem ser esquecidas, como a da ULS Vila Nova de Gaia, e penso que pelo menos já há informação disponível para que, ou de forma centralizada ou de forma mais individualizada, o rastreio comece. Portanto, com estes projetos piloto dará já para ter aqui uma ideia da eficácia, não é? Mas também de alguns obstáculos e dificuldades, desafios que possam ser limados e corrigidos ainda, não é? Daí a importância do piloto, ou seja, ver onde é que são os estrangulamentos, as resistências, os obstáculos, e tentar depois, quando ele for disseminado a nível populacional, em todo o país, possa ser mais bem sucedido. Professor Fernando, ia dizer exatamente isso, é o processo de início de um rastreio populacional. Começam-se com pequenos projetos piloto, onde é mais fácil controlar as variáveis e depois alargar, de facto, as pequenas afinações para um rastreio populacional, sim. Agora, só mesmo aqui para concluir, enquanto médicos que se dedicam à abordagem do cancro do pulmão, qual é que seria aqui o prazo em que gostariam de ter isto implementado no terreno? E assim no modelo, como já temos, como falámos inicialmente, para o cancro coloretal, que já está muito bem implementado, cancro da mama, colo do útero, próstata, quanto tempo é que acham que isto poderá demorar até chegarmos a esse ponto? Eu acho que a resposta de ambos é ontem, certo? Do ponto de vista pragmático, eu acho que o próximo ano vai ser determinante e acho que vão acontecer imensas coisas, e quer a nível governamental, quer a nível central ou mais individual. A iniciativa de Gaia eventualmente poderá ser reproduzida também noutras instituições que terão a mesma vontade e a mesma intenção de começar com um programa cuja evidência é indiscutível. Muito bem. E agora sim, mesmo para concluir, consideram que é importante haver centros de referência já com experiência na área do cancro do pulmão para a elaboração destes rastreios, ou acham que pode ser alargado a uma rede mais vasta de unidades? Tem que ser feito passo a passo. Obviamente, quando se começa, tem que haver uma rede de referenciação mais forte que, no fundo, dê o exemplo para depois as coisas serem alargadas. Há muitos desafios e, desde logo, estava-me a falar quando é que isto devia começar. As coisas podem não começar todas simultaneamente. Há um trabalho para ser feito, porque eles, por exemplo, em Inglaterra, têm os caminhões do rastreio do cancro do pulmão. Unidades móveis, não é? Unidades móveis, exatamente. E há determinadas zonas da população que têm adesões baixíssimas, na ordem dos 30%, 20%, 30%. Portanto, mesmo que não se inicie tudo simultaneamente, um programa de rastreio com o TAC de baixa radiação, se começar a iniciar já um processo de promoção por parte de informação que nós damos à população, quais são os critérios de rastreio, quanto mais cedo começar essa sensibilização, mais depressa as pessoas estão motivadas, e quando, de facto, efetivamente, isso começar, as pessoas já sabem do que é que se trata. Senão, vamos começar um programa de rastreio e vamos começar a informação populacional ao mesmo tempo, vai haver outra vez aquele período. Portanto, devemos começar ontem.
Muito bem, que seja então para breve este Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Pulmão. Muito obrigada a ambos, muito obrigada a todos também que nos ouviram e acompanharam.